7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Com esses números aí que a gente tem visto também essa variante lá na África, a variante Omicron, a gente entra numa situação aqui dúbia. Por quê? Porque os números no Paraná, os números aqui em Maringá, eles estão em baixa. Isso é um fato, a gente tem divulgado todos os dias. O Fernando Tupan também tem mostrado aqui os números estaduais. Mas a gente vê nas notícias aí as coisas mundiais e a gente vê que alguns estados, alguns países, né, principalmente da Europa, já estão em alerta. E aí a gente entra aqui em uma situação e eu quero discutir isso com os meus amigos aqui. O que fazer com festas de final de ano e carnaval? O Luiz Neto deu na coluna dele no jornal no final de semana que o vereador Paulo Biazon fala em cancelamento do carnaval em Maringá. Outras cidades Brasil afora já cancelaram o carnaval, cancelaram o Réveillon, festas de final de ano de uma maneira geral. Neto, eu gostaria que você falasse nesse assunto, porque falta uma coordenação unificada no Brasil para pensar isso. Porque, por exemplo, tem cidades aí, fecham, a outra abre, no final das contas a gente não vai ter muito resultado. O que você acha de tudo isso, Neto? Paulo, é sempre um motivo de preocupação porque a gente ainda não sabe os efeitos do vírus e a questão da vacinação no Brasil a longo prazo. A gente viu que em alguns países está sendo um complicativo, tivemos um caso de uma pessoa que veio da África para cá, não se sabe se ainda tem essa variante, que é extremamente perigosa, que tem mais de 50 mutações, mas todo cuidado é pouco. Salvador cancelou o Réveillon por medida de prevenção, mas a gente sabe que outras cidades não cancelaram e vai acontecer com Balneário Camboriú, que é um dos berços aí das comemorações de fim de ano. Então a gente tem que sempre ponderar, né? Precisa achar um bom senso nesse caso e também ter muito cuidado. Maringá, por exemplo, não tem nada programado ainda para as festividades de final de ano. Fez as comemorações de Natal esse ano de uma forma muito mais simplificada, ainda não no ritmo normal, que era aquela festa com bastante atividades, com bastante programações, mas algo bem reduzido também nessa preocupação das questões do vírus. Então não há uma receita certa, mas algo que eu tenho certeza é que nós vamos colher os frutos da responsabilidade e da irresponsabilidade também dos gestores, que são os responsáveis aí por cuidar das cidades e da população. Fernando Tupan, tem cidades do Paraná que estão tomando medidas diferentes, principalmente no litoral. Eu queria que você contasse. Paulo Caetano, Paranaguá e Antonina cancelaram o Carnaval 2022, mas Guaratuba e Matinhos mantiveram a folia. E Morrete só vai decidir na quinta-feira. Para a passagem de ano, os lugares mais procurados aqui no Paraná é o litoral. Matinhos, Caiobá, Paranaguá. Matinhos, eu não recomendo ninguém para ir, Caiobá, que é um inferno. Se você é para quem quer festar que você não dorme. Então, com tudo isso, com campo de futebol liberado, com festas liberadas, com tudo pronto para um carnaval fora de época aqui, como que nós vamos ficar fora desse carnaval? Talvez um dos motivos que Antonina e Paranaguá estejam fora dessa vontade de fazer o carnaval é o problema decorrente da falta de dinheiro para decorar a rua. Você sabe que Antonina, assim, é um carnaval bem diferente aí. Eu acompanho o carnaval de Antonina há mais de 30 anos e sei que lá é mais um carnaval de raiz e a prefeitura talvez não tenha recurso suficiente para manter a decoração e várias coisas. O que vai acontecer com isso? Paranaguá e Antonina, eles vão ter um impacto muito grande, principalmente Antonina. Antonina, Paulo Caetano, em 5 dias de carnaval, recebe aproximadamente 60 mil carnavalescos. Isso mesmo, 60 mil, de vários locais do Brasil e do Paraná. Então, eu não entendo. Se está tudo liberado, vamos para a festa. Por exemplo, o Carnaval de Salvador, por que foi cancelado? Provavelmente porque o prefeito da cidade pede distância do presidente Jair Bolsonaro e quer outra coisa para a cidade, para a eleição de 2022. Tem tudo
algo assim ligado com a eleição. Em Paranaguá, o prefeito é o Marcelo Roque, que é do Podemos, do Sérgio Moro. Então, isso é uma decisão política, acima de tudo, para desafiar e mostrar que o Brasil não anda bem. Agnaldo Vieira. Olha, os jogos de futebol, ok. Fórmula 1, ok. Transporte coletivo, ok. Metrô, ok. As baladas, ok. Os eventos ao ar livre, ok. As danceterias, ok. Praia, ok. E o carnaval é o culpado de tudo. Quem, Rafael? Ó, lembrando que essa independência que todos os municípios têm, os seus prefeitos, os governadores têm, é decorrente da decisão do STF, né, que decidiu aí sobre essas questões, né, de deixar aberto ou fechar. Então isso pode ser sim uma situação muito ruim para aqueles, por exemplo, Caiobá deixa aberto para o final do ano e as cidades vizinhas não. Então a independência torna, querendo ou não, legítima, né, para que feche ou abra. Então nesse sentido, claro que fica muito ruim essa insegurança. Não adianta um fechar e a cidade vizinha deixar aberto e daí forma então a aglomeração necessária para, quem sabe, essa variante, né, produza os seus efeitos. Professor Villa-Lobos. Há uma situação complexa porque quando você trata de prevenção, você toma os dados aí que o Neto sempre gosta de mencionar. E estamos com 618 mil óbitos relacionados de forma direta com a Covid-19. Então, o que significa a prevenção? Significa dizer, olha, há uma consequência resultado da aglomeração. E o carnaval é onde os homens se vestem de mulher. Ou seja, é a época na qual todo é permitido. Essa é a regra, essa é a característica. Então, pode haver uma boate, pode haver uma praia, mas não se compara com o que é o carnaval. Quem já esteve no carnaval no Rio, quem já esteve no carnaval em Salvador, sabe exatamente do que estamos falando. Então, uma medida de prevenção para esse momento me parece bastante oportuna. Pamela Bussolini. Paulo, primeiro, né, a gente precisa dar a César o que é de César, né? Agradecer ao STF por ter retirado do governo federal essa gestão que poderia ter sido unificada, né? Mas não deixaram. Outra coisa que eu achei interessante foi o que o Agnaldo falou, né? Show pode, jogo de futebol pode, Fórmula 1 pode, o carnaval não pode. Eu concordo em parte, mas eu acho assim... vamos supor, nós vamos ter um show do Gustavo Lima aqui em Maringá, né, esse mês de dezembro, e tem muito ingresso vendido, todo mundo queria ir, eu adoraria ir, por exemplo, mas o que acontece? Um show do Gustavo Lima, um gringo lá da Europa, ele não vai sair da Europa para vir aqui pro Brasil para ir num show, numa coisa mais específica. Já o carnaval, a gente sabe que o alemão vem passar o carnaval no Rio de Janeiro, que o inglês vai para Salvador, e nesses países, como a gente está falando lá na Europa, a coisa tá feia. Então eu acho que principalmente o carnaval nessas cidades que recebem muitos turistas internacionais é que precisaria ter sim restrições, porque aqui pra gente no Brasil a vacinação tá muito avançada, a gente tá vendo os casos sim recuarem e por isso que a gente tá vendo eventos pontuais para brasileiros, né? Então, assim, o carnaval, a gente precisa ter esse olhar diferenciado pela questão dos gringos, né? Que vêm de fora e podem trazer a Omicron aqui para nós. 1 minuto pro Rigon. Prevenir é melhor do que remediar e, a bem da verdade, basta acessar o site do STF para ver que ele não retirou poder nenhum do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro falou essa semana, é bom lembrar, eu sou contra o carnaval. Ele tem o poder dado pelo STF de cancelar o carnaval do Brasil inteiro. Então que ele faça isso, cumpra o que ele, a opinião dele que é contra o carnaval, então ele pode. O STF deu esse poder para ele. Só que ele não faz isso, que ele, de novo, prefere terceirizar a culpa. Você sabe por que o Flamengo perdeu pro Palmeiras? Culpa do PT. Pelo amor de Deus. Já deu 1 minuto. E o STF, eles dão a decisão, né? Aí, conforme o interesse deles, eles interpretam de uma forma. Fala, não, eu tô proibindo sim. Aí, amanhã, não proibi, não. É interessante, né? Como a lei brasileira, ela vem sendo interpretada do dia pra noite de uma forma e de outra, conforme a vontade de cada um. A lei se interpreta conforme os fatos. Mas basta ler, realmente, o STF não fala que o
presidente não tem esse poder. A responsabilidade são dos três, né? Do município, do estado. Fecha, que libera, Não, né? então, mas sabe. não está falando assim para, olha, a presidência está exímia de tomar qualquer decisão. Mas nesse caso, Ele pode pagar a conta. vamos pensar nas cidades lá do litoral paranaense que o Fernando acabou de trazer a questão. Você não vai ter em Caiobá, por exemplo, mas todo mundo vai para Antonina. Então não resolve nada. Fecha um, abre outro, resolve-se até nada. piora, que concentra num lugar. Concentra mais. Aumenta o número de pessoas em uma cidade ou outra. Então libera, ou não sei quem aqui Mas pensa como, em liberar. mas como ele vai decretar o não carnaval, sendo que ele é a favor da liberação, né, do não fique em casa. Então aí também tem essa questão dúbia, né? Então, Mas aí pode haver uma medida do governo do estado organizando a questão territorial Sim, numa área sim, específica sim. que Aí é o sim. litoral. É justamente isso que daí entra a questão da decisão do STF. Por mais que o STF não diga assim, ó, presidente Bolsonaro, a partir de agora você não é mais presidente, quem vai decidir vai ser os governadores e prefeitos. Não é nesse sentido. Mas é nesse sentido justamente territorial. O Ulisses Maia tem a jurisdição de decidir o que ele quiser aqui. Sim. Se o Bolsonaro quiser fechar tudo, o STF vai sim derrubar a medida, o decreto Não, dele. vai com derrubar, certeza. você tá Ô, querido, antecipando. entra no site, Mas lá eu tem uma nota. O STF cansou de falar que não. Ah, mas ele fala Então que não não. adianta você óbvio, até não é bem assim, Até Rigon. coisa que não Até é a questão não é da bem vacinação assim. de Isso crianças, não eles é passaram a verdade. Não, mas como responsabilidade que não pros é? municípios, Tá passaram bom. sobre a Anvisa. Mais alguma O coisa, Bolsonaro Fernando? passou sobre a o Ministério Anvisa, da é verdade. Saúde. Mais alguma coisa, Fernando Tupan? Paulo Caetano, eu tenho que acrescentar alguma coisa, é o seguinte, nesse exato momento aqui eu estou lendo um artigo que saiu no Yahoo News americano. Eles fizeram uma entrevista com o médico que descobriu o Omicron, e o que ele fala é que que a nova variante africana não é tão letal assim, você tem dores no corpo, febre, arrepio, mas você não tem aquele problema na garganta, entendeu? Não tem aquela coisa pesada que nós tivemos com a Covid-19, a primeira cepa, né? Então, eu acho que está tendo um exagero muito grande, que se a gente for recordar a nossa história, quantas vezes você teve febre, teve calafrio, teve dor de cabeça, que é uma característica do Omicron. Olha, a última vez que eu tive uma gripe pesada foi em 2019. Eu passei 3 dias com febre, 3 dias com arrepio e passei mal. Então, isso quer dizer o quê? O vírus da gripe, há quantos séculos vem mutando? Tivemos gripe espanhola, tivemos um monte de coisa. O que se está fazendo hoje aqui no Brasil é uma completa falta de sacanagem, como disse uma youtuber há uns anos atrás. Isso não tem cabimento. Vamos seguir para frente e pronto. A gripe, para o resto das nossas vidas aqui, vamos nos acompanhar. Há quantos anos tem vacina? Isso está sendo bom, sabe para quem, hein, Paulo Caetano? Para as empresas que produzem remédios. As farmacêuticas estão ganhando milhões e milhões com a sociedade apavorada do mundo inteiro. Nós podemos viver tranquilamente. Isso eu posso te garantir. O mundo não vai acabar.